Esse corte é um oferecimento da Expresso Vale, valorizando o seu negócio. Transporta para você de São Paulo para Belém, de Belém para São Paulo. Confere o corte. Quando eu tive a oportunidade de vir para o Paysandu, tinha uma proposta que iria ser feita para mim jogar na Grécia. E aí foi até o Anderson na Rala que me trouxe para cá, que depois foi quem trouxe o Rafael também. E o Anderson, bora para lá, rapaz. Tu não vai renovar com o Bahia, o Paysandu te paga, vai pagar menos. Série A. Série A, isso, vai te pagar menos, porque não pode pagar o valor que o Bahia tá te pagando, mas tu vai jogar a Série A e tu vai jogar na Libertadores. E opa! Aí eu pensei bem, eu digo, bora. E aí tem uma história tremenda sobre isso, né? E aí eu não renovei o contrato. Eu renovava meus contratos com o Dr. Paulo Maracajá 3, 4 meses antes de encerrar o meu contrato. O Paulo Maracajá tá pro Bahia como o menino tá pro Vitória lá, né? Até hoje, né? Paulo Carneiro, né? Paulo Carneiro hoje está muito queimado lá no Vitória. Não, mas na época era isso. Eles eram os Eurico Miranda dos seus clubes, sim, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. É porque depois o Paulo foi para o Bahia, depois voltou para o Vitória de novo, aí desandou a carreira dele. Mas o Paulo e os dois Paulos, né? Um no Bahia e outro no Vitória, eram os caras que... Mas eles chegaram a trabalhar um no Bahia e no Vitória mesmo? Não, o Paulo Carneiro... Cada um é do seu lado. Não, o Paulo Carneiro foi trabalhar no Bahia, pô. Sério? Foi trabalhar no Bahia. Eu pensei que não, ele era o dono do Vitória, pô. Isso, mas foi trabalhar, aconteceu isso lá na Bahia. Que loucura, mano. Aí depois ele voltou e agora aí afastaram ele, né? Loucura, mas eram os caras que comandavam e tinham times bons. Deixa eu pular essa aí, rapidola, e aí tu vem conhecer Arthur Torinho. Que foi teu presidente. Exatamente. Série A e Libertadores. Exatamente. E dizia, vou pagar o bicho segunda-feira. Aí foi em segunda, né? Mas aquele cara, ele como presidente, ele foi o cara que conquistou mais títulos importantes. Isso aí a gente não tem que tirar esse mérito do cara também. Tu achou justo expulsar ele do quadro associativo do clube? Olha, eu sou uma pessoa bem indicada para falar, porque eu não tenho um bom relacionamento com o Torinho. Depois que eu saí também, ele ficou me devendo e aconteceu alguns fatos que não foram agradáveis, né? Porque, primeiro, quando eu cheguei aqui no Paysandu, eu falei que viria para cá, mas se tivesse proposta para fora do país, eu seria liberado. Que é natural, né? Mas isso não aconteceu. Rasuraram o meu contrato, eu tive que... Quando eu fui, o time do Japão pagou uma grana boa, muito boa para o Paysandu. Mas antes de ir para o... O que era para ser para ti, foi para o Paysandu. Isso. Antes de ir para o Japão, o Palmeiras veio me procurar aqui. A diretoria vieram aqui, dois diretores vieram aqui, conversaram comigo, levei lá ele com o Torinho, vamos falar, vamos conversar, vamos fazer um acordo, libera esse homem para que a gente possa... formar uma equipe boa lá, porque o Palmeiras estava na Série B naquela época, né? Eles queriam voltar. Ia ser você e Wagner Love o ataque? Não, o Wagner Love, eles ofereceram 5 jogadores e mais, na época, parece que era R$200 mil, para que o Torinho pudesse me liberar para ir para o Palmeiras, e eles ainda mandavam para cá, mas ou era 4 ou 5 jogadores. E dentre esses 4, o Wagner Love fazia parte desses caras, que o Wagner estava subindo da base. E aí eles queriam emprestar para o cara pegar um pouco mais de cancha, como se dizia antigamente, e depois retornar para o Palmeiras. E aí o Torinho não me liberou, disse que ia aumentar meu salário para que eu pudesse permanecer aqui, que coisas melhores viriam, né? E eu pensava que era a coisa boa que viria era o meu aumento de salário. E um mês depois do aumento, ele disse que não tinha como me pagar e que ia arrumar um time que ia me emprestar e ia me liberar. E aí apareceu o Japão, né? Uma grana muito boa mesmo. O salário, né? Salário e ainda luva também dela, né? Tu chegou a receber luva. Mas a minha liberação que recebeu foi ele. Então eu fiquei chateado porque tinha essa cláusula, né? E essa cláusula foi rasurada. Depois tu volta para encerrar a carreira, aí tu encerra com quem de presidente? Ele. Ele também? Ele. Acho que houve ele queria que eu viesse em 2004, mas eu acho que foi o Adilson Batista que não quis. E aí eu fiquei rodando lá. Depois do Santos eu fui para o Sport. Mas eu vou te contar uma história
que quando eu saí do Santos, a diretoria começou a brigar com o Leão, né? Porque já queriam mandar o Leão embora. E lá quando eu cheguei no Santos, não fiz gol. Minha filha nasceu prematura, tive que ficar um tempo viajando todo final de semana para o Rio de Janeiro, onde ela estava, na UTI. E aí, a bola não estava entrando também. E quando começou a entrar, foi na Libertadores e ainda no Paulista. Tu jogava com o Robinho e com o Diego, né? Robinho com o Diego, Elano, Renato, Paulo Almeida, aquele time todo, aqueles caras que foram campeões, né? Em 2002. E aí, o Leão, estava complicada a situação do Leão. O Leão, uma certa tarde, chamou eu e o Doni lá no CT. Doni goleiro. Doni goleiro. Depois o Doni foi para Roma e tal. Seleção brasileira, Copa do Mundo. E o Leão teve uma conversa franca com a gente, dizendo que os caras iam mandar a gente embora, porque tinha sido ele que tinha trazido nós dois, mas que ele não ia pedir para sair porque ele tinha um contrato. Ele que formou aquela equipe toda e achava que os caras estavam querendo ser conhecedores demais do futebol. E aí assim foi feito. Mandaram o dono embora. E aí o Leão falou que ia arrumar time pra gente. Arrumou o Sport pra mim e o Juventude pro Doni. De lá o Doni foi pra Roma. E nesse período que eu tinha fechado com o Sport, eu passei no Rio de Janeiro para visitar minha filha. E o seu Antônio Calçado, vice-presidente do Vasco, me ligou perguntando se eu não poderia ter uma reunião com ele na casa dele. Eu falei, com certeza, o seu Antônio me ligando, né? Falei, vou aí sim. Aí fui lá, mandou o motorista me pegar e na resenha que nós tivemos, o seu Antônio me fez uma proposta. Conversamos um pouco e me fez uma proposta para ficar no Vasco, né? Queria que você permanecesse aqui com a gente, fazer um campeonato brasileiro. Você sabe como é o Vasco. Aí eu falei, tudo bem, seu Antônio. Se fosse uma semana antes, até que fecharia com o senhor. Mas agora eu vou pro Sport. Não, ele mas por quê? Aí eu falei, já está palavrado com o Sport. Já fechei com eles. Poxa, não dá para você ficar para aqui. Não dá. Já deixei a palavra e palavra dada é carimbado, tem que ser cumprido, né? Ele fez mais uma curiosidade, quando é que tu vai receber lá? Quando eu falei que eu ia receber em dólar luva, aí ele falou, vá-se embora para lá, meu filho.